A Longi, ela foca muito em diferentes cenários de aplicações. A gente entende que você tem ali cenários de usina, cenário de bifacial, cenário de residencial, que é o foco desse nosso produto aqui. Então, a gente analisando um sistema residencial, a gente entende que é necessário que o produto seja mais leve. Então, a gente trouxe ele no monofacial porque a gente consegue trazer o módulo com um peso menor. O peso do módulo que está disponível na Amara hoje em dia ele é de 27,2. Se a gente pegar aí módulos bifaciais, que infelizmente estão sendo muito utilizados no mercado para cenários residenciais, ele chega mais ou menos em 33,5 quilos. Isso dá uma diferença de 6 quilos por módulo. Então, se a gente pegar um exemplo de um sistema de 50 kW pico, isso vai representar meia tonelada a mais em cima do telhado. Então, a gente entende que cenários de aplicação residencial, ele requer um módulo mais leve. Por esse motivo, para evitar acidentes, para facilitar a instalação, a gente está trazendo ele no modelo monofacial, que é o mais aplicável para cenário residencial. E tem um outro ponto também, que os módulos bifaciais, quando instalados em telhados, eles não têm ganho de geração de energia, porque você não tem ali a irradiância incidindo no telhado para ser refletida de volta e bater na parte traseira. Então acaba que você coloca mais peso, dependendo, é um investimento maior no bifacial, para quase não ter retorno e ainda trazer um risco maior para a instalação. Hoje, quando a gente vê no cenário do Brasil, ali em relação às instalações, a gente vê uma preocupação na Amara em ter um portfólio diversificado. Então a gente tem produtos para usinas, grandes usinas, a gente tem produtos para residenciais, então creio que com esse módulo mais leve, menor, até comparado com os módulos bifaciais que são maiores, mais pesados, é um trabalho maior ali no instalador, é uma preocupação na segurança tanto do instalador quanto do cliente final. Então que esse módulo está vindo para poder atender uma demanda bastante oportuna, principalmente em relação às notícias que a gente tem com recorrência aí no Brasil, falando sobre acidentes, falando sobre telhados desabando. A gente não sabe ao certo o que é que causou, mas a gente pode mitigar um possível problema com o peso. Exatamente. Com a segurança, melhorando uma coisa. É claro que na hora de fazer o projeto, vai ser necessário fazer análise estrutural do telhado. Sim. Só que assim, se você tem um módulo mais leve, isso atenua o problema. Às vezes teria algum cenário ali que seria necessário fazer uma reestruturação do telhado, um reforço, e com esse módulo pode ser que não seja necessário. Isso acaba até diminuindo os custos aí para o cliente final. Exatamente. Ali em relação ao custo efetivo total ali da instalação, melhora o retorno financeiro dele. Então a gente só tem benefícios com os módulos monofaciais aplicáveis ali ao cenário dos residenciais. E tem um outro ponto também para o residencial, que ele tem um design muito mais limpo e moderno, né? A gente consegue ver aqui nessa amostra, é óbvio que isso aqui é uma amostra de tamanho menor, mas a gente consegue ver que com a ausência das linhas de conexão entre as células, ele fica muito mais limpo, minimalista, perfeito para um cenário residencial. Se a gente vai utilizar melhor um cenário de usina, se a gente vai utilizar melhor num cenário ali de residencial, um cenário de solo, um cenário para laje, o telhado. Essas são as dúvidas mais recorrentes. Então, a gente busca apresentar para o cliente ali a melhor solução, a melhor opção para ele, de acordo com a necessidade que ele traz para a gente. Para cada tipo de cenário, você tem um módulo ideal para ele. Isso. Então, os módulos bifaciais, eles são ótimos para sistemas de solo ou algum sistema que você tem, talvez um telhado de vidro, uma estufa, algo do tipo. O ideal do bifacial é quando você tem ganho de bifacialidade. Então você precisa ter uma distância dele para o chão, para o solo ou para a superfície que está atrás dele. Você precisa ter um certo espaçamento entre as fileiras, porque senão não vai ter ganho. E como falei, ele é mais pesado. Já para sistemas residenciais, sistemas de telhado, com certeza o módulo monofacial ele é mais recomendado. Em relação ao mercado, eu não vejo como uma possibilidade assim de um substituir o outro. Mas as tecnologias elas vêm para se complementar e para se adequar melhor para cada cenário. No caso do monofacial, a gente tem focado mais na questão ali dos residenciais, segurança, questão da bifacialidade que não é necessária. Se você não precisa da bifacialidade,
você vai ter uma melhoria de peso, você vai ter uma melhoria ali de segurança, você vai ter, no final das contas, um custo menor. Exatamente. Talvez o mercado ele esteja muito direcionado para o bifacial hoje em dia, porque é o que tem no mercado. E aí, assim, a gente pode até ser mais específico e falar que o módulo Topcon, que é o módulo convencional, que os outros fabricantes trabalham, ele tem um risco sendo utilizado como monofacial, por causa da tecnologia que contém alumínio ali e ele se degrada muito fácil. Então, eles utilizam somente no bifacial porque o bifacial tem uma vedação maior. Então, é por isso que os módulos monofaciais eles deram uma sumida do mercado. Mas com a nossa tecnologia, não tem esse problema. Ele pode ser utilizado no monofacial sem degradar e é por isso que a Longi ela está apta a trazer esse módulo no monofacial para o mercado. Então, eu acho que é mais por uma questão assim de disponibilidade de mercado, que o mercado tem utilizado bastante o bifacial para telhado. Mas não é o mais recomendado. Se tiver a opção de monofacial, que é justamente o que a gente está trazendo, é o que é mais recomendado para ser utilizado. Se vocês quiserem continuar obtendo mais informações sobre as novas tecnologias do mercado, sobre a Longi, é só vocês visitarem aí o canal da Amara. Lembrando que todos os nossos produtos, tanto Longi quanto outros fabricantes, mas essa tecnologia mais recente, estão disponíveis já no nosso portfólio. Pode acessar lá no nosso app Amara. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.